Meu querido irmão, minha irmã, bom dia. A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, e nós vamos ler a partir do verso 31. E diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará? É do amor de Cristo a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse texto nos faz refletir a nossa caminhada de fé. E Paulo, ele não nos ilude diante desse texto. Paulo, ele é transparente. Paulo, ele traz a nós, ele traz para nós uma realidade daquilo que é a vida cristã, o confiar em Deus, o acreditar no Senhor. Existem consequências que as pessoas cristãs enfrentam para poder viver o projeto de Deus, e isto é uma verdade. Todos nós que vivemos o projeto de Deus encontramos dificuldades na nossa caminhada cristã, encontramos lutas, encontramos dificuldades, encontramos problemas. Às vezes nós até nos achamos que ninguém está nem aí por nós e nem para nós. Esses obstáculos, eles são apresentados num crescente que vai da tribulação até a morte. Veja só que Paulo, ele faz essa relação do cristão, desde o momento em que ele nasce em Cristo até o momento da sua morte. A gente vai ver as lutas e essas dificuldades do dia a dia. Talvez consigamos detectar estas etapas, e poderíamos até separar essas etapas que Paulo nos orienta em 3 etapas, né? As 3 primeiras seria a tribulação, a angústia e a perseguição. Todo cristão passa por isso, e quando nós olhamos para os apóstolos, quando nós olhamos para a igreja no início, quando nós olhamos para a nossa história cristã, nós vamos ver que todos os nossos antepassados, todos os mártires da história passaram por essas tribulações, por angústias e por perseguições. Hoje nós declaramos que somos seguidores de Cristo, andamos com Cristo, mas se puder,
nos livra da tribulação, nos livra da angústia e nos livra da perseguição. Só que atualmente nós estamos vivendo isso, uma tribulação, uma angústia e a perseguição. Sabe, queridos, em grande parte, nós podemos ver isso quando nós vamos analisar a história de Paulo, as suas viagens. Nós vamos ver que ele foi um homem que sofreu tribulações, sofreu angústia, foi perseguido por várias vezes, mas em momento algum ele esqueceu a promessa de que ele era mais que vencedor. Qual é a angústia que você está passando hoje? Quais são as tribulações que têm entristecido o seu coração hoje? Quais são as perseguições que têm proporcionado um abalo na sua vida espiritual nos dias de hoje? O anúncio do Evangelho trouxe para Paulo perseguição por causa da palavra. Me diga uma verdade. Você tem sido perseguido por causa da palavra de Deus que você prega, que você fala. Às vezes, irmãos e irmãs, eu vejo que muitas pessoas que dizem que amam a Jesus ainda não passaram por tribulações, ainda não passaram por angústia, ainda não foram perseguidos por causa do amor de Jesus. Às vezes eu fico pensando, Senhor, será que no momento da decisão nós não vamos te trair? Será, Deus, que no momento de declararmos que o Senhor é o meu pastor, será que eu não vou voltar atrás? No momento de atravessar o Mar Vermelho, será que eu não vou desejar voltar para o Egito? Eu fico pensando isso às vezes, queridos. Sabe por quê? Tem muita coisa em jogo. Será que nós conseguimos deixar todas essas coisas que são prazerosas neste mundo por amor a Jesus? Pense nisso. Há duas coisas que Paulo traz aqui nesse texto que eu gostaria que você refletisse. Além das tribulações, além da angústia, além da perseguição, Paulo anuncia mais duas coisas: a nudez e a fome. Revelam a situação de Paulo nas constantes prisões em que ele enfrentava. Paulo sabia o que era passar fome por amor a Jesus, para não negar a Jesus. Paulo sabia o que era ter necessidade até mesmo a de vestir. Como que nós temos desenvolvido a nossa vida espiritual hoje, queridos? É muito bom quando nós estamos na nossa casa, dentro do nosso conforto, e daqui nós oramos pelas pessoas, daqui nós ministramos sobre as pessoas. Mas como é se entregar por amor às pessoas? Como é vencer os obstáculos por amor às pessoas? Sabe, ultimamente eu tenho analisado a vida desses médicos que têm enfrentado as UTIs, esses enfermeiros que têm enfrentado o Covid, essa turma que passa dia e passa noite, ao lado de pessoas que nós não chegamos nem perto. Pessoas com Covid. É por isso que eu vejo a alegria daqueles médicos e daquelas enfermeiras quando um paciente sai do hospital. Esses médicos têm nos dado um exemplo muito grande. E eu pergunto para você, e nós como cristãos, como é que nós estamos nos reagindo nos dias de hoje? Nós temos pânicos, nós temos medo, nós temos dificuldade de nos relacionar. Como seria se nós fôssemos médicos ou enfermeiros? Eu quero aqui nesse momento parabenizar essa equipe que tem se entregado por amor às pessoas. E as últimas duas coisas que Paulo fala nesse texto é
é sobre o perigo e a espada. Ele aponta para a consciência do fim trágico. A nossa pátria não é nesse mundo, a nossa pátria é no céu. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflição, mas era para a gente ter bom ânimo. Há uma cidade celestial preparada para nós. Nós somos peregrinos aqui. Jesus não prometeu para nós bonança aqui. Não quer dizer que termos prosperidade aqui não seja o certo. Sim, há muitas pessoas que têm sido prósperos porque têm usado a sua capacidade, a sua inteligência de ser próspero. Mas nós precisamos começar a juntar o tesouro no céu. Sabe, queridos, Paulo revela que possuía o Espírito Santo na sua vida. E ser filho de Deus acarreta uma luta contra as forças que tentam sufocar o projeto de Deus, e pode ter certeza disso. Uma das maiores alegrias de Satanás nesses dias é sufocar o projeto de Deus na minha e na sua vida. É trazer pânico, é trazer medo, é trazer o isolamento. Não estou aqui com isso dizendo que nós não podemos estar isolados. Sim, nós temos que estar. Precisamos obedecer às leis que nos são impostas. Mas nós precisamos entender que nós somos cidadãos de um outro reino. E o nosso Deus nos dá portas abertas para que nós possamos entrar sem nos contaminar em todas as casas. Precisamos usar as nossas redes, precisamos usar as nossas mídias, precisamos usar as nossas internet para que o Evangelho do Senhor seja alcançado, que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Ser cristão nesse tempo de hoje é estar num campo de batalha, querido. Nós estamos sendo bloqueados, parados, e estamos isolados, e não olhamos para aquilo que está diante dos nossos olhos, que são as oportunidades que Deus tem nos dado. Ser cristão é estar num campo de batalha, irmão, mas com a consciência e com uma atitude de vitorioso. Nós não podemos nos entregar ao isolamento e achar que com isso nós estamos agradando a Deus. Nós temos que cuidar do nosso tempo, que é o nosso corpo. Nós temos que cuidar do nosso próximo, que é o amor, que é o cuidado. Mas nós precisamos ter meios e mecanismos para podermos alcançar as pessoas que precisam de Jesus. E isso nós temos nas nossas mãos. Vamos parar aqui. Quanto tempo você gasta por dia com as suas redes? WhatsApp, Facebook, Instagram e outros. Você já tentou marcar quantas horas você fica nisso? Você já tentou fazer um levantamento de quantas mensagens ao vivo, de quantas ligações ao vivo você faz? Sabe, queridos, nós podemos usar tudo isso para divulgar Jesus, para orar com as pessoas, para falar de Jesus, para termos uma célula, para poder ver o reino do Senhor crescer. Em tudo isso, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não se trata de guardar uma vitória futura e distante, mas de ser vencedor agora, no meio dos conflitos e do presente. Essa é a razão pela qual nós amamos a Deus. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos que Deus não poupou nem mesmo o seu Filho. E quantos anos passaram isso? E hoje nós estamos aqui anunciando a mesma mensagem. A razão disso é o amor de Deus que em Cristo venceu definitivamente todos os poderes hóstios e injustos de Satanás. Se ele ainda atua, é por pouco tempo.
porque o Senhor há de pisar na cabeça de Satanás. Para encerrarmos, eu quero dizer para você, o amor de Deus pode renovar a vida diante da morte. Inclusive o próprio Jesus disse que nós ressuscitaremos com Ele. Assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Sabe, o benefício de sermos cristãos, o benefício de passarmos por lutas, por tribulações, é estarmos com Jesus eternamente. As categorias superiores, ou seja, os anjos e os principados, não serão capazes de vencer essa força do amor de Deus, mas nós seremos. Nem o tempo conseguirá anular esse amor de Deus. Queridos, forças, alturas, profundidades, são energias cósmicas, misteriosas e hostes, mas nem mesmo elas poderão resistir o amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, como diz o texto que nós lemos, nada pode nos separar do amor de Deus, porque há uma convicção na nossa vida, no nosso coração, do Cristo que nós servimos. Há uma convicção desse Cristo. Por isso Paulo, ele conclui: nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está presente em Cristo Jesus, nosso Salvador. Você pode glorificar a Deus? Queridos irmãos, nesta manhã Jesus nos convida a acreditar e crer, confiar e nos entregar a esse Cristo, que é tudo por mim, que é tudo por você. Morreu na cruz, sacrificou, só para dizer para você e para mim é que Ele nos ama. Lutas, tribulações, angústias, nós vamos ter, sabe por quê? Porque nós decidimos andar com quem? Com Jesus. E quando nós decidimos andar com Jesus, automaticamente nós nos tornamos inimigos do diabo. E isso nós vamos ter o quê? Conflitos. Nós vamos ter o quê? Lutas. Nós vamos ter o quê? Dificuldades. Nós vamos ter o quê? Angústias. Porém, ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos nesta manhã, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesse instante. E eu sei, Senhor, que muitas vezes nos passa o desejo, ou talvez a vontade de desistir. Muitas vezes nós pensamos em desistir da caminhada cristã. Isso é verdade. Não adianta querermos negar isso, porque muitas vezes nós tentamos parar. As nossas atitudes nos levam a parar. As nossas ações revelam o que está no nosso coração. Quantas vezes nós temos negado o Senhor com as nossas atitudes, com o nosso pensamento. Mas Deus, isso não quer dizer que nós não te amamos. Nós somos humanos, nós somos pecadores, nós carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Nós queremos sim a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele quem vai nos conduzir a sermos vencedores, e por que não dizer mais que vencedor? Perdoa, Senhor, os pecados que nós cometemos, mas não nos deixa sozinhos, abandonados como ovelhas, como a galinha sem a sua mãe, sem os seus pintinhos. Não nos deixe ver, ó Deus, como aqueles que perdem os seus pastores e ficam abandonados. Pai amado, que nesta manhã nós possamos sentir a brisa do Senhor caindo sobre a nossa vida. Senhor, mesmo no meio das tribulações, das angústias, das dores, nós cremos que o Senhor está conosco. Nos ajuda na caminhada da fé, nos ajuda a sermos vencedores.
Senhor, nesta manhã eu oro por aqueles que estão tete a tete diante desse grande desafio do Covid-19, que são os médicos, que são as enfermeiras, que são aquelas equipes que estão ali, Senhor, trabalhando, tocando, abençoando a vida daqueles que estão à beira da morte. Senhor, fortalece essas pessoas, reveste eles com o teu poderoso Espírito Santo, para que esse amor não venha a se perder, mas que eles possam sim, Senhor, proporcionar esse amor através do seu trabalho em prol daqueles que necessitam. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por aqueles que estão na UTI, pessoas que o Senhor ama, pessoas que são importantes para Ti, pessoas, ó Deus, das quais Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por elas. Senhor, faz o milagre acontecer. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todo sempre. Eu repreendo agora, Senhor, toda a enfermidade, todo o Covid-19. Pai, em nome de Jesus, agora cai por terra toda a enfermidade. Eu repreendo agora, Senhor, toda a enfermidade da alma, toda a frieza, todas as setas e os laços que Satanás tem jogado para destruir a vida daqueles que têm comunhão com o Senhor. Restaura a tua igreja, restaura o teu povo. Senhor, nós cremos e esperamos a volta de Jesus. Fica conosco, pois nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Se você tem um pedido de oração, se você tem alguém que precisa nesta manhã de oração, deixa aí seu comentário. Logo mais nós estaremos orando novamente. Eu vou estar orando, por esses pedidos, e nós temos aqui um grupo de irmãos e irmãs que também oram, que intercedem. E com certeza, irmãos, eu creio no milagre, porque nós somos o povo eleito de Deus. Amém? Deus te abençoe e que o Senhor te fortaleça. Eu quero agradecer aqui de coração a presença da Ana Maria, a presença da Eugênia. Ô Eugênia, que Deus te abençoe, minha filha. Amanhã nós estaremos aí na sua casa, se Deus quiser, na sua nova casa. Eu quero nesta manhã também orar, agradecer pela vida daqueles que estão participando aqui agora, nesse momento, e pela vida daqueles que ainda vão participar. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão participar desse vídeo. São muitas pessoas que têm nos seguido nesses dias. Que Deus possa te abençoar ricamente. Esteja em oração pelo nosso país, esteja em oração pelos nossos médicos, enfermeiras, pelo pessoal da limpeza, aquele pessoal tete a tete que estão ali na frente do campo de batalha. E lembre-se de uma coisa: se cuida, meu irmão, minha irmã, porque não está tendo leito nem de enfermaria para aqueles que precisam. Se cuida. Deus te abençoe e um forte abraço do pastor Guimarães. Se você puder, divulgue esse vídeo. Entre lá na nossa página, no nosso YouTube, e por favor, se inscreva lá. Nós precisamos de 1000 inscritos para que a gente possa ter um acesso melhor através do nosso YouTube. Entra lá no YouTube da Igreja Metodista de Bela Vista e com certeza, querido, você vai nos abençoar. Deus te abençoe.